Está no ar o Semear MS para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Mato Grosso do Sul se prepara para o início do plantio da soja, uma das principais culturas do estado. Veja como driblar os desafios do clima e do mercado instável para garantir maior produtividade na nova safra. Terreno de uma subestação de energia vira uma horta comunitária em Campo Grande. O projeto promove a inclusão e beneficia entidades sociais. No bate-papo com o produtor, nós vamos conhecer a Coopera Pomes e como ela tem ajudado pequenos produtores a vender sua produção orgânica para programas do governo federal. E mais, conheça a Harley Nonato, chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, referência na pesquisa agrícola. Ele também dedica sua carreira à inovação e ao apoio aos pequenos produtores. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. Mato Grosso do Sul se prepara para o início do plantio da soja, uma das maiores forças do agronegócio estadual. E mesmo diante de um mercado instável e dos desafios do clima, os produtores mantêm otimismo e se planejam com estratégias para garantir segurança, eficiência e alta produtividade na nova safra. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural. Após a colheita do milho, a lavoura fica coberta pela palhada em consórcio com a braquiária, que protege o solo até o início do plantio da soja. Em Mato Grosso do Sul, o cultivo estará permitido entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2025. Para proporcionar as melhores condições de plantio, algumas práticas podem ser adotadas. Uma prática importante é o processo de dessecação, de controle de plantas daninhas. Às vezes o produtor está fazendo utilização de um rolo-faca na braquiária consorciada com milho, então são práticas agronômicas muito importantes. Na hora de fazer a semeadura, por exemplo, não evitar aquelas condições de temperaturas muito altas e fazer o plantio no pó, uma boa velocidade de plantio, uma ótima inoculação das sementes, pensando em fixação biológica de nitrogênio. Então é uma série de fatores muito importantes e que, é claro, vão influenciar no potencial e no sucesso da safra. Segundo o projeto SIGA-MS, executado pela AproSoja MS, na safra 2024-2025, a soja ocupou 4,5 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul, com produção de mais de 14 milhões de toneladas. A produtividade média estadual foi de 51 sacas por hectare, variando entre as regiões. No norte, 72 sacas, no centro, 52 e no sul, 46, onde está a maior parte das lavouras. Mesmo diante das dificuldades, os produtores mantêm a esperança para a nova safra. De forma geral, o problema foi climático, né? Nessa redução da produtividade, principalmente nessa região mais centro-sul do estado. Tanto deficiência hídrica e normalmente está associado a altas temperaturas. Então, diversas práticas agronômicas, umas de médio e longo prazo e outras mais imediatas, são importantes para reduzir esse prejuízo. O plantio da soja exige planejamento antes mesmo de ir para o campo, desde a escolha dos cultivares até a definição da cultura que será semeada na segunda safra. Mas, mesmo com o preparo adequado e clima favorável, os produtores enfrentam adversidades, principalmente com um mercado instável. As perspectivas para o mercado de soja futuro vai permanecer do jeito que está aí. Tá? Pode ter alguma mudança no mercado futuro, tudo. E a soja ela é regida pela Bolsa de Chicago, né? Então, aí você vai ter uma avaliação de mercado. Então vai ser como que está o mercado fora, principalmente o mercado chinês,
que é a nossa principal demanda, né, de soja, né, de exportações de soja. Então, eu acho que a soja aí ela deve gerar, hoje o preço balcão está em torno de R$117, R$118, e ela deve permanecer aí por um bom tempo até ela, aí vai ver como que o mercado vai se comportar para poder reagir ou não. A comercialização antecipada faz parte da estratégia do produtor. Negociar parte da produção antes da colheita ajuda a garantir segurança e organizar os custos, deixando o restante para acompanhar o mercado. Você tem aqui o seu custo de produção na mão, você tem que travar essa soja futura que você vai produzir, você tem que travar ela, que seja insumos, adubo, semente, que seja defensivos, você tem que ter o seu custo na mão, você já pelo menos travar ele, e o restante você vai especular mercado, talvez. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural. De 8 a 11 de setembro, em Ipameri, Goiás, acontece a 20ª Semana de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Goiás. O evento tem a finalidade de promover conhecimento e inovação no agro e tem como tema central a inteligência artificial e soluções sustentáveis no setor agroflorestal. De 9 a 11 de setembro, em Sinop, a 5ª edição do Fórum Brasileiro de Agricultura Regenerativa chega com uma proposta transformadora. O evento tem como objetivo promover diálogo e compartilhamento de experiências, reunindo produtores, especialistas e profissionais do agro. Curso permanente da Embrapa Apicultura para iniciantes. Destina-se a produtores, agentes de áter, estudantes e interessados em iniciar a criação de abelhas. A carga horária é de 20 horas e o investimento é gratuito. As inscrições estão abertas em oferta contínua no site da Embrapa. No próximo bloco, você confere. Terreno de uma subestação de energia vira uma horta comunitária em Campo Grande. O projeto promove a inclusão e beneficia entidades sociais. E mais, conheça Harley Nonato, chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, referência na pesquisa agrícola. Ele dedica a sua carreira à inovação e ao apoio aos produtores rurais. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta para falar de transformação. Há quase 2 anos, o terreno de uma subestação de energia virou uma horta comunitária no Jardim Ouro Preto, em Campo Grande. Além de proporcionar sustentabilidade e renda para a comunidade, o projeto também promove inclusão e beneficia entidades sociais. De longe, era só um terreno vazio, sem tanta utilidade para a comunidade. Hoje, o cheiro de terra molhada se mistura ao frescor das hortaliças recém-colhidas. O espaço se transformou numa horta orgânica mantida por 16 voluntários. Um deles é o seu Firmo, de 86 anos, que quase todos os dias participa do plantio e da colheita. Sempre é plantar, limpar. A horta exige arrancar o matinho de mão, para não estragar a planta, né? Então, eu sempre faço essa atividade. Minha paixão. É o que eu mais gosto de fazer. E não pensa em parar? Não. Só quando Deus para, aí é por conta dele, né?
A Horta Comunitária Estação Verde foi criada em outubro de 2023 a partir de uma parceria entre a Energisa e a Associação de Moradores do Jardim Ouro Preto. O terreno, localizado na área da subestação Lajeado e que não é energizado, agora abriga o cultivo orgânico de alface, couve, cebolinha, banana, mandioca e milho. O objetivo é promover sustentabilidade, incentivar a agricultura urbana e gerar renda para a comunidade. Hoje a gente atua praticamente no país todo. E em todos os estados, em todas as cidades que a gente atua, a gente tem o compromisso de nos comprometermos com a sociedade. E projetos como esse é um projeto de inclusão, é uma área que destinada ao crescimento da subestação e que por hora poderia ajudar a população local. A população local abraçou o projeto, e estamos aqui com essa horta maravilhosa. Nesse período foram realizadas 4 colheitas que totalizaram 2 toneladas de alimentos produzidos. Deste volume, 10% foram doados para projetos sociais e 15% do valor arrecadado foi destinado à manutenção das atividades e projetos da associação. O objetivo nosso desde o começo era esse, era não somente ser um projeto para nós, mas poder alcançar o tanto de pessoas possível, principalmente com alimentação saudável e alimentação para aquelas pessoas mais carentes também. Além dos voluntários, o projeto também conta com apoio técnico e de infraestrutura, garantindo maquinário, insumos e orientações para que a produção seja cada vez maior e mais sustentável. A gente tem parceiros, a prefeitura que nos apoia com tratores, a própria Universidade Federal que trabalha na capacitação, porque o projeto é um projeto de integração, geração de renda e capacitação. Então tem todos esses atores, todos esses parceiros que nos ajudam num projeto que traz tantos benefícios para a sociedade. Para quem participa, o ganho vai muito além da renda. Seu firmo, por exemplo, garante que a horta mantém corpo e mente ativos. Eu sou vegetariano, já amo trabalhar na horta. Participando, eu tenho também o direito de usufruir. Um pesquisador que transformou conhecimento em inovação no campo. Conheça Harley Nonato, chefe da Embrapa Agropecuária Oeste, que dedica a vida a desenvolver tecnologias para aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir sustentabilidade ao agronegócio. Uma história de paixão pelo agro. Em 2025, a Embrapa Agropecuária Oeste completou 50 anos. A história que o chefe-geral Harley Nonato de Oliveira celebra com alegria. São 5 décadas de pesquisas, hoje conduzidas por mais de 120 profissionais, em um trabalho que une ciência, dedicação e amor pelo campo. E esse ano, na nossa unidade, completou 50 anos. É uma data muito significativa nos 2 casos. E eu estava à frente dessa instituição. Eu tenho muito medo da palavra orgulho, de ela ser mal interpretada, Mas talvez seja a melhor palavra. É o orgulho de poder fazer parte dessa empresa, o orgulho de estar ajudando a escrever o nome dessa empresa, Tenho tentado de todas as maneiras fazer o meu melhor. Mas até chegar a esse cargo tão importante, Harley percorreu muitos caminhos. Cada detalhe, cada experiência o preparou para essa grande responsabilidade. Natural de Lavras, em Minas Gerais, ele guarda com carinho as lembranças da infância e a inspiração do irmão, que trabalhava na área florestal e sempre foi a referência dele. Eu conversava muito com ele, viajava muito com ele e eu via os casos. Quando ele começou a trabalhar, meu pai foi ver onde que ele trabalhava, então nós conhecemos a região. Acho que isso tudo contribuiu para esse olhar de falar, eu vou trabalhar no agro, vou trabalhar nessa área. Parte da minha infância a gente passou andando num terreiro de café, Primeira vez que eu segurei uma direção e dirigi algo foi um trator, por causa dele. Então, assim,
Eu nunca tive essa relação tão direta, mas eu convivi com isso. Formou-se em agronomia e se apaixonou pela entomologia, especializando-se no estudo de pragas e do controle biológico. No doutorado, viveu a experiência transformadora de estudar na Bélgica. Enfrentou barreiras linguísticas, culturais e até burocráticas, mas cada desafio se tornou aprendizado e conquista. Para mim foi uma conquista o dia que eu peguei essa carteira, como foi da universidade. O professor me indicou onde era e falou, vai lá e busca, né? Então eu levei, eu te garanto que eu falei pelo menos com as 10 pessoas diferentes para conseguir a carteira de vínculo com a universidade, o aceite, para que eu pudesse passar a ter acesso a todas as áreas, inclusive ao restaurante da universidade. Eu conversei com mais de 10 pessoas. Depois de alguns meses, retornou ao Brasil com a sensação de dever cumprido. Trabalhou na Senibra como consultor e logo foi promovido a coordenador regional. Mas a vida reservava outro destino. Prestou concurso para a Embrapa e foi aprovado. A notícia foi dada ao superior com pesar no coração, mas também com a certeza de seguir um sonho. Eu não acredito que você vai deixar a gente. Eu falei, vou, cara. Quanto que você vai ganhar lá? Aí ele falou assim, mas você está indo para ganhar menos? Eu falei, tô. Quanto que você quer para ficar? Eu falei, qualquer valor? Ele falou, qualquer valor. Aí eu dei uma risadinha e falei, deixa eu te contar uma história. Aí eu contei para ele que quando eu era estudante, tinha uns 20 anos, eu fui e conheci a unidade da Embrapa. E eu fiquei encantada, né? Todo mundo de jaleco, todo mundo com a roupinha escrito Embrapa, tudo limpinho, aquele ambiente. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Mas com 20 anos de idade, né? Eu falei, pois é, chegou minha vez. E falou, e você vai embora mesmo? Eu falei, cara, sonho não tem preço. Toda essa bagagem construída com afeto e propósito trouxe o pesquisador Harley Nonato de Oliveira até aqui, a Embrapa Agropecuária Oeste, um espaço que ele não apenas coordena, mas sente como parte da própria história. Tem uma frase, né? Eu também adoro uma frase, que a vida começa aos 40. Eu vim para cá com 40 anos. Eu fiz aniversário acho que numa quinta-feira, segunda-feira eu me apresentei aqui. No meu caso é a realização de um sonho de um jovem. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de falar. Realizei Às vezes o jovem, um jovem, às vezes não tem nem noção do que ele está desejando, né? Então, mas eu tinha ciência do que eu estava desejando. Por mais que fosse um sonho distante, se realizou. Já na Embrapa, atuou como pesquisador e em pouco tempo foi convidado a integrar a equipe de liderança. Tornou-se chefe de pesquisa e, depois dessa experiência, foi indicado para o cargo máximo da unidade, chefe geral. A nova função começou em meio a um dos períodos mais desafiadores da sociedade, a pandemia. Na minha carreira de pesquisador, eu fui várias vezes lançado ao posto de gestor. E eu não entendia. E me questionava, por que será que está acontecendo isso? Até que um dia eu parei de questionar. Eu falei, deve ter uma razão, né? Deve ter uma razão. Eu sempre falo, eu sou pesquisador. Da Embrapa, qual é a minha função? Pesquisador. Mas na minha vida, depois que eu me programei, me preparei para ser pesquisador, eu fui muitas vezes alçado e desafiado a
atuar como gestor, né? Então, eu entendo que é desígnio de Deus. Assim como defendia Eliseu Alves, um dos ex-presidentes da instituição, a Embrapa tem a missão de ajudar a matar a fome do mundo. Sistemas muito mais apurados, muito mais que levam muito mais em consideração o todo, a sociedade, o próprio ambiente que está inserido. Nós estamos preocupados com a conservação, com a preservação, mas o que nós estamos buscando é que a população tenha alimento, segurança alimentar. E isso, para mim, é um objetivo nobre. Harley é um ser humano que valoriza o diálogo, a boa educação, o compromisso, a integridade e o propósito. Cada obstáculo superado, cada contribuição para a ciência e para a sociedade fortaleceu a certeza de que o trabalho dele tem valor e sentido. Sempre falo isso aí, que não se preocupe com o destino, preocupe-se com o caminho, que é o caminho que é o bom, né? A pedra pode até ser uma grande salvadora de você não se equivocar, né? De falar, essa pedra é muito grande, não vou trabalhar nela, deixa eu seguir outro caminho, aí você segue o melhor caminho. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos conhecer a Cooperapomes e como ela tem ajudado pequenos produtores a vender a produção orgânica para programas do governo federal. Uma oportunidade de garantir mercado certo, renda justa e um futuro no campo. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é como fortalecer a produção e também a comercialização de produtos orgânicos aqui em Mato Grosso do Sul. E para falar desse assunto, a gente convidou o Antônio Paulo Ribeiro, que é presidente da Cooperapomes, a cooperativa de produção e comercialização da rede de produtores orgânicos de Mato Grosso do Sul. Nome grande, né, Antônio? Antônio, seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando, né, o que é a Cooperapomes e qual é a missão dela? Muito bom dia para você. Bom dia Valéria, bom dia telespectador. A Cooperapomes, ela é um braço, eu falo que é um braço comercial da rede Apomes, né, a Associação dos Produtores Orgânicos do Estado do Mato Grosso do Sul, que já tem uma longa caminhada aqui, né, na região. Desde os anos 2000, ela iniciou lá no município de Glória Dourados, inicialmente com a produção de café, e a partir dos anos ela foi evoluindo, né, e atendendo outros agricultores, né, da região centro-sul do estado, né. E a partir de 2013, 2014, a gente resolveu trabalhar um pouco mais essa parte da comercialização junto com os agricultores, né? Então, inicialmente, ainda enquanto associação, nós tivemos 2 projetos que nos ajudaram a pensar uma central de comercialização aqui no município de Dourados, entendendo que Dourados é um centro consumidor interessante, que os agricultores pudessem ter a sua excedência de produção ser comercializada aqui em Dourados. Então, nós construímos essa central através de 2 projetos, um pela Petrobras, né, e o outro pela Fundação Banco do Brasil, projeto chamado Ecoforte, que a gente construiu a estrutura e pensou também a questão da logística, porque é um desafio do agricultor também é pensar
pensar a questão da logística, né? Já que a gente tem agricultores em diversos municípios do estado, né? É um amplo projeto, né? Pelo que a gente pode perceber, é uma ajuda aí ao produtor rural, principalmente o pequeno produtor, né? Que quer começar a produzir orgânico. E a gente tem a mesa farta hoje aqui, viu, pessoal? Olha, aqui tem alface, aqui tem tomate, tem uma infinidade aqui de produtos que a Cooperapomes trouxe para a gente, né, conhecer. E eu queria falar com você, para você assim, explicar para a gente, Antônio, um pouquinho da importância desses produtos orgânicos aqui na região, nessa questão da geração de renda, né? Hoje, o que é produzido aqui, né, na nossa região em termos de quantidade, né? E para onde vai esses produtos? Então, hoje nós já temos um grupo bom de agricultores já certificados, né, na nossa região. Fala da região da Grande Dourados, né? E da região mais centro-sul do estado também. Boa parte dessa produção ela acaba vindo aqui para Dourados, né, para a gente entregar na alimentação escolar. Então, a gente entrega na alimentação escolar do município, das escolas do estado, do exército, né? Entregamos também no programa de aquisição de alimento, entregamos no 2 hospitais, que é o Hospital da Vida, né? Que engloba o UPA junto, e também o Hospital Evangélico. Então, essa produção vai também para essas instituições, né? E é comercializado também em algumas redes de supermercado, né? Nós temos aí alguns supermercados que acabam adquirindo esses produtos. Então, hoje, né, a gente tem em torno aí de 3 toneladas de produto semanal orgânico vindo para Dourados sendo comercializado aqui, né? Bastante, né, bastante. Antônio? É a maior região do estado a produzir orgânicos hoje? É a região da Grande Dourados? A região da Grande Dourados. A região da Grande Dourados é hoje a maior produtora de produtos orgânicos certificados. Olha, né? que bacana. Então, assim, essa produção ela está sendo bem aceita, né? Principalmente aí nas redes de supermercado também, até pela questão tanto da qualidade visual que você vai olhar aqui, né? E uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu, que é a qualidade nutricional, que aí é um outro fator, né, que é muito importante. Nosso desafio é ampliar essa comercialização, né? Nós estamos com esse desafio de ampliar essa comercialização de produto, inclusive fazendo venda direta ao consumidor. A gente tem recebido bastante demanda, né? A nossa central ali, ela tem um espaço que dá para fazer essa venda, mas ainda precisamos estruturar aí essa questão para a gente fazer essa venda direta ao consumidor, né? E como é que funciona essa parte logística, né, da Cooperapomes? Porque a Cooperapomes, ela está ali auxiliando passo a passo, né, o produtor de orgânicos. Mas aí ele produz, aí a Cooperapomes vai lá, né, busca o produto. Como é que funciona essa questão de chegar na produção até as gôndolas lá do mercado, né? A gente fala assim que dentro do programa institucional, a gente representa o agricultor, né? Já no mercado comum, às vezes o agricultor até vende, né, faz a venda direta. Algumas coisas passam pela Cooperapomes, né? Então, aquilo que passa pela Cooperapomes, nós já organizamos com ele toda a parte de logística, de buscar esses produtos. Alguns, às vezes, que está mais próximo, eles acabam levando na cooperativa, né? Mas aqueles que mais distantes, a gente organiza a coleta desses produtos, trazem para a cooperativa e organizamos as entregas ponto a ponto. Se é no mercado, se é nas frutarias, se é no restaurante ou se é nas escolas, né? Aí a gente faz toda a preparação conforme o pedido foi feito daquela instituição e fazemos a entrega ponto a ponto. Quais são os próximos passos, né, da Cooperapomes e quais são os próximos sonhos aí que vocês têm aqui para a nossa região? Pois é, a gente fala muito isso, que nós temos muitos parceiros, e a gente sempre precisa de muitos parceiros, né? Aqui na nossa região, a Agraera é uma grande parceira, nós temos alguns municípios muito parceiros. Isso é muito importante para o nosso trabalho, né? Nós temos universidades aí muito parceira desse trabalho da Pomes, da Cooperapomes, a Embrapa, né, parceira. Nós temos outra parceria que é mais na linha da questão de crédito, que é a Cressol, né? E nós estamos tendo outros parceiros internacionais. A gente tem a Fundação Rabobank, o Banco Rabobank da Holanda, né, que tem nos ajudado bastante nessa parceria aqui, inclusive com crédito, sistema, para a gente apoiar os agricultores. Eu acho
que esse é o nosso, né, assim, o potencial que a gente vê, enxerga, que é ajudar os agricultores com crédito, que não é um crédito tanto subsidiado igual ao Pronaf, mas que muitos agricultores não conseguem acessar por questões de documentação ou por outras questões, né? E a gente consegue fazer esse crédito, o crédito para o agricultor não tão burocrático, né? E ajudar o agricultor. Além da Rabobank, agora nós temos outro parceiro, né, que eu acho que é fundamental, que está começando agora, que é a Taipub Nacional. Então nós estamos com uns projetos com a Taipub Nacional de ampliar aqui a nossa produção. Eu acho que o nosso desafio é fazer uma produção, agregar mais valor nessa produção. Então nós precisamos, né, ampliar, né, o nosso espaço, fazer um processamento mínimo, né, para a gente agregar mais valor. Eu sempre falo assim que você pega eu sempre dou o exemplo muito da abóbora cabotiã, né, que é uma coisa muito usada na alimentação escolar, mas que é difícil, né, você preparar, o preparo dela, né. Então, se você consegue picar essa abóbora e chegar picada para as escolas, você ganha em escalabilidade, né, você aumenta a sua, né, a oferta desse produto, né? E assim tantos outros. Nós recebemos recentemente uma demanda de ofertar 8 toneladas de produtos processados por semana por uma empresa, né, aqui de Dourados, né, que tem o seu restaurante na empresa. E a gente não tinha condições de ofertar esse produto processado, porque a gente ainda não tem a nossa mini indústria, né? A indústria de processamento, ela é hoje um desafio para a gente construir. Mas tem um projeto, né? A gente já está no radar, tem um projeto para a gente construir, né? O outro é a gente ter uma linha de varejo, né? Poder vender diretamente para o consumidor. Acho que é super importante a gente poder atender o consumidor, né, final também, né? E fazer intercooperação com outras organizações. A gente já faz isso com outras cooperativas, a gente já faz a complementariedade, né? Porque às vezes nem tudo a cooperativa consegue produzir, mas o que outras cooperativas tem na sua produção que a gente consegue fazer a entrega aqui na alimentação escolar e vice-versa também. Então, assim, acho que esse é um pouco o nosso desafio aí para o futuro, né, de ampliação de mercado. Olha, são projetos grandes, né? E que a gente deseja sucesso aí para a cooperativa, tomara, né, que consigam fazer isso até para que os produtores que estão começando, né, possam aí gerar mais renda, né, nos seus respectivos trabalhos. E eu queria saber como é que faz para participar, quem quiser ser, né, da cooperativa, quem quiser ser um cooperado aí da Cooperapomes, o que precisa fazer, Antônio, para estar aí nessa rede que tem se fortalecido ao longo dos anos e que, pelo jeito, vai continuar se fortalecendo aí, pelo número de projetos que você falou, né? Tem muita coisa boa por aí, né? Isso, e tem outros projetos, acho que é até interessante também eu falar, acho que tem que falar aqui da questão do projeto, né, Agroflorestar MS, né, que é encampado pela Pomes, pela Cooperapomes, em parceria com o governo do estado, a Agraer, o FGD, Cressol e Rabobank, né, que acho que é incorporar um sistema agroflorestal onde você consegue ter um sistema equilibrado que você pode introduzir fruticultura, né, e aumentar a produção de fruticultura aqui no estado, né? Não só pensar na questão dos citros, né, que está sendo bastante alavancado aí em algumas regiões do estado, mas pensar numa diversificação maior também e poder inserir, né, nesse mercado aí. E a Cooperapomes está aqui em Dourados? Nós estamos aqui, temos uma sede... Contato, como é que faz para achar vocês? Nós estamos no Conjunto Habitacional Isidro Pedroso, né, na rua Mozart Calheiro, antigo W5, né, é mais conhecida como a antiga W5, em frente ao campo Clube de Maio, o 5 de maio. Nós temos telefone, né, que é 3425 1586, né? Isso. E tem o meu também, que inclusive está cadastrado. Se alguém quiser pesquisar no Google, está lá, né? Tem a Cooperapomes e está o meu telefone lá. Pode também. falar o seu também. 999-14-0026. Pode falar diretamente com o Antônio. Antônio, quero te agradecer, né, pela presença aqui
e já te convidar para outros bate-papos, até para a gente falar, né, ponto a ponto sobre esses outros projetos que você tem, né, que a cooperativa tem, como o crédito sistêmico que você falou aí. Eu acho que é interessantíssimo falar sobre isso. O agroflorestar também, que são projetos que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui, já mostramos um pouco no programa, através da Apomes, mas fica aí o convite para que você venha outras vezes para falar para a gente como é que está o andamento aí desses projetos todos. Eu que agradeço, Valéria, pela oportunidade, né? Nosso telespectador, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Nós estamos à disposição, né? Os nossos agricultores, pelo apoio, pela força, se não fosse eles, nós não teríamos sentido estar aqui. A gente faz por eles, né? Eu sempre falo assim, na verdade a gente tem duas pontas, né? A gente tem o consumidor, que né, a gente entrega, que a maioria são as escolas, e tem nossos produtores, a gente é o meio. Então a gente está, né, tentando fazer cada vez mais para que essas duas pontas se aproximam. Então esse é o nosso trabalho. Eu fico muito grato de estar, né, representando, né, isso. A gente tem feito assim, um trabalho que tem recebido bastante elogios, graças a Deus, né? Quando a gente entrou nas escolas, a gente sempre fala, um desafio porque está entrando uma cooperativa nova, né? Quando a gente começou a atender, a gente recebeu muitos elogios, principalmente das escolas do estado, né? Que o contato é mais direto, né? Com a direção da escola e tal, né? Então, assim, acho que a gente tem ajudado bastante também no sentido de atender, né, da melhor forma possível essas escolas com produtos frescos, diretamente do agricultor, mais saudável, né? Então, acho que isso tem ajudado bastante. E coloco à disposição, na hora que você estiver, né, conhecer um pouco das nossas experiências, nós estamos aí nesse trabalho. Queremos avançar cada vez mais, transformar uma cooperativa de fato que os agricultores possam sentir orgulho cada vez mais. Isso aí, muito obrigada. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!